Para a gente iniciar, eu vou colocar uma breve apresentação de introdução dos nossos participantes. Então vamos lá, primeiramente falando um pouquinho sobre a comunidade em si, para quem não conhece e mostrando aqui para vocês alguns números. A gente sempre fala em comunidade, né? A gente o tempo inteiro é uma comunidade realmente de entusiastas da tecnologia, todos nós somos, mas a gente literalmente tem uma plataforma. A comunidade Cisco, ela apresenta aí uma possibilidade de você criar conteúdos, de conversar com outros especialistas, assistir eventos como o nosso Quintas 15, rever as gravações. Então eu deixo aí o convite para vocês acessarem a nossa plataforma. Vou deixar alguns links no nosso chat. Esses aqui são as dicas de conteúdo do mês. A gente está bem focado aí no tópico de segurança, mas a gente teve uma grande quantidade de conteúdo vindo de membros externos da comunidade. Então comenta, acessa, se você tem curiosidade, esse conteúdo é para vocês, fiquem à vontade. E agora sim, oficialmente, vamos apresentar nossos convidados. A gente tem a Kimi com a gente, ela é Cloud Consultant da equipe de serviços profissionais do Google Cloud, liderando os clientes a desenvolver workloads estratégicos dentro da nuvem. Ela possui a paixão por ajudar outras pessoas por meio do compartilhamento de conhecimento e sua carreira é focada em cloud, ajudando os clientes a migrarem e reinstrumentarem a nuvem. Também temos aqui com a gente o Álvaro, que trabalha como Developer Relations no Google Cloud. Bem-vindo também, Álvaro. E do nosso time aqui, do nosso lado, o Rafael Gomes. Ele é Sales Engineer na Cisco App Dynamics, especializado na criação de visões estratégicas para o cliente através da performance das suas aplicações em apoiar na sua jornada de transformação digital. Há 15 anos, ele trabalha nos mais diferentes segmentos de tecnologia e é certificado nas principais tecnologias e metodologias. Agora sim, o último convite que eu deixo para vocês é para acessarem esse QR Code. Tem aí o número e a senha caso vocês precisem. A gente vai administrar as perguntas por lá, tá? Colocar aí numa ordem de resposta. Então a gente pede que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acessem esse link. Eu vou deixar na tela daqui a pouquinho. Volto para vocês também no chat com o número do evento e a senha para vocês acessarem. Agora, oficialmente, passando aí a palavra para a Kimi e deixo também o Rafa fazer uma breve introdução. Rafa, fica à vontade. Boa, obrigado, Gabi. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a Cisco, a comunidade principalmente. Nós estamos muito felizes em recebê-los. Esse tema de SRE vai bem de encontro aqui, principalmente com o nosso foco, que é Full Stack Observability, ou seja, observabilidade em todas as camadas. Então, entender como a questão da confiabilidade e a garantia de que as aplicações funcionem da forma mais correta e mais performática é um pilar para a gente, né? E, além disso, ter os indicadores para saber se nós estamos tendo algum tipo de impacto, tanto no negócio quanto na TI, pensando em indicadores como SLA, SLO, SLI. Então, tudo isso se tornam indicadores importantes, principalmente pensando em redução de MTTR, pensando em valor para o nosso negócio. Tá? Então, vou dar as palavras aí para a Kimi. Acho que a gente tem muito conteúdo para falar hoje. Vou tomar a liberdade de parar um pouquinho, fazer algumas perguntas. Estou aqui para aprender com vocês dois. E tenho certeza que a galera vai ter muita dúvida. Vamos ter uma conversa muito boa hoje. Beleza? Bem-vindos. Obrigada, Rafa. Bom, eu trouxe para vocês hoje uma apresentação um pouco simples. A gente tem alguns pontos de conceito sobre o SRE também, mas a gente também vai trabalhar bastante. Tem um exemplo aqui que é legal, tem interação também do pessoal que está assistindo. Aí eu vou pedir ajuda para a Gabi, para a gente ver também o que o pessoal estava falando durante a apresentação. Tá. Mas um dos primeiros pontos que eu sempre começo na apresentação é o porquê do SRE, né? A gente vê que hoje em dia todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas já conhece o conceito de DevOps, já entende o que é ICT, já tem mais essa questão de agilidade no desenvolvimento, e a gente vê que o SRE, ele existe também, mas sempre fica aquela dúvida, né? É um cargo, é um modelo, o que a gente está fazendo e como ele surgiu. Então, quando a gente pensa num modelo mais ou menos tradicional que a gente tem, a gente pensa que nossos desenvolvedores, eles vão estar fazendo as novas features, vão estar fazendo novas aplicações. E uma vez que a gente passa por todo esse treino de CI/CD e tudo mais, a gente tem todo esse conceito de DevOps, mas também a gente coloca o nosso serviço em produção. E aí, uma vez que a gente tem isso, a gente tem um time operacional que vai estar dando esse suporte. Só que qual que é o
o maior ponto que a gente teve que a gente percebeu isso, né? Foi que quanto mais aplicações a gente tivesse, maior deveria ser nosso time de suporte. E aí a gente tem um problema que o time de suporte ele cresce de forma linear, de acordo com a quantidade de produtos novos que você tem. Certo. Mas e se a gente começasse a entender através do desenvolvimento quando e como a gente conseguisse, por exemplo, tá colocando essas questões de confiabilidade e trazendo para o desenvolvimento também um pouco da parte de operação. E aí entra a parte do SRE, que a gente deixa esse staff do SRE durante e junto com o desenvolvimento. E aí uma das coisas que a gente tem aqui, né, que o Ben Trainer ele sempre fala é que o SRE ele foi criado quando a gente tem engenheiros de software fazendo o design da operação do time. Então a gente vai estar trabalhando com a parte da operação junto com o desenvolvimento. E aí o que isso quer dizer, né? Quais são os princípios que a gente traz junto com essa parte de SRE? A gente sempre fala, o primeiro princípio, né? Fala que a maior feature do nosso sistema é a confiabilidade dele. Então, quão confiável você está com aquele sistema? Pensa que você vai, sei lá, comprar algum produto na internet. Você sempre tem aqueles sites, mais ou menos, que sempre vem na sua cabeça, porque você confia nele, aqueles e-commerce padrões. Ou então, se é algum novo, você vai estar procurando, sei lá, itens que vão te deixar mais confiáveis nele, ou quanto que ele carrega, se você tenta passar o cartão, daí você já começa a suspeitar. Então, um pouco dessa parte de confiabilidade é sempre uma das principais chaves para o nosso sistema. Até faz sentido, né? Porque se eu for pensar em desenvolvimento ao mesmo tempo como operação, né? Acho que a primeira pergunta fatalmente para o time de operação vai ser: e aí, quem garante que isso vai funcionar? Né? Qual que é a certeza que nós temos? Né? Então, acho que, pô, total. Boa. E aí entra o nosso segundo item, o nosso segundo princípio, né? Que é a questão a monitoração do nosso sistema quando ele tá bom ou ruim, não é e não deveria ser os gráficos que a gente tem deles, mas sim o que o nosso usuário tá tendo como experiência final. Tá. Porque a gente pensa que a gente vai ter sistemas, os sistemas eles vão ter o seu valor e por mais que nossas métricas elas estejam 100% verdinhas e tá tudo certo, algumas vezes o nosso usuário ele tá tendo uma experiência ruim. Então isso faz com que ele pare de usar nosso sistema. Então, o SRE ele vai estar muito atrelado ao nosso usuário final. Então, a pessoa que vai estar utilizando o sistema. Vai super de encontro com o conceito que a gente pratica aqui em FSO, né? Então, é ter um contexto de negócio baseado na perspectiva do usuário, né? Os nossos indicadores, os thresholds não são normalmente por algo que foi criado, elas podem ser criadas manualmente, mas em linhas gerais a gente utiliza o nosso motor de inteligência artificial como a experiência do usuário. Então, eu uso ele como referência e consigo identificar se de fato é um problema, está afetando realmente um usuário ou não, qual que é o sentimento daquele usuário. Boa. E aí esse princípio 3, eu acho que ele liga muito com aquela pergunta que você Tudo bem? tinha acabado de falar. A gente chega pro time de operações e fala, quem garante que esse sistema vai ficar no ar? Aí, ó. Ou E quanto aí? tempo? E aí tem um ponto, vou até dar spoiler, daqui a pouco a gente fala que nada é 100%, né? Mas tudo bem. E aí, o terceiro princípio ele fala que quando você tem um software que ele é bem desenhado, que você tem 99,9%. Se você tem um time de operações muito bem desenhado, você tem 99,99%. Mas se você tiver um negócio bem desenhado, que ele entende tanto o usuário final, quanto a parte de engenharia, quanto a parte de operações e tudo isso, aí você consegue ter uns 5 novos de porcentagem de confiabilidade para o seu sistema. E aí, por que os 5 noves, né? O principal ponto do SRE é que nada é 100%. Boa. Então, é muito normal você perguntar para alguém algum tipo de produto, tipo, quanto tempo você quer que o seu sistema esteja no ar, sabe? Quanto tempo o seu e-commerce tem que estar no ar? E todo mundo fala assim, fácil, 100% do tempo. Tá, mas será que 100% é realista? ideal? O que você faz com 100%? 100% você não consegue... Você tem um trabalho muito maior para, por exemplo, colocar novas features, fazer novos deploys. Sim. E, eventualmente, você vai ter algum problema, seja de provedores de nuvem ou qualquer outro ponto que você vai ter um ponto de falha e alguns riscos, talvez sejam bem pequenos, mas você provavelmente vai ter um deles. Eles falam que 100%, na real, é uma métrica que é boa para quando a gente pensa em coisas que as pessoas morrem. Então, por exemplo... Uma capaça. É 100%.
Então, a gente... Deixa eu só me apresentar. Desculpa, tudo bem? Kleber, tudo bom? Joia? Kleber é do nosso time Latinoamérica, nosso diretor. Tudo bem? Chegando aí para somar também. E aí? Tá bem? Beleza? Fica à vontade. É seu. Obrigado. Ok. Podem se... Aproveitando aí Boa. Fica à vontade aí, tá gancho. contigo aí também. Rafa, ó, se você quiser puxar, a gente chegou uma pergunta, se a gente quiser aproveitar esse gancho aqui para abordar com eles, o bate-papo. Conheço alguns engenheiros de redes que estão migrando para a SRE. Não consigo visualizar como seria um SRE em nível de network. Seria algo parecido com o DevOps, mas com uma linha mais voltada para Tech Lead. Vocês querem responder? Eu posso comentar, mas quero responder, seria o seguinte, quando a gente fala de SRE, parece clichê, mas realmente o que a gente precisa é juntar todos os perfis que estão ao redor do software, não só da parte técnica, como é a pergunta referida, sino também na parte de negócio. Para simplificar as coisas, o objetivo do SRE, como aqui me estava comentando, é deixar o usuário feliz. Não. Então, o usuário vai estar feliz no momento de que tudo esteja funcionando. É totalmente transparente para ele se o sistema está, os recursos que a gente está utilizando estão funcionando corretamente, a gente está colocando, puxando por cima. O importante é que nessa métrica eu esteja feliz. E um dos pontos que, por que o pessoal de negócio, por que o pessoal C-level, o pessoal de business tem que estar nesse momento? Porque quando acontece algum, provavelmente já vamos falar disso no Hot Budget, quando aparece algum problema, é bom ter um respaldo da parte do negócio para que a gente fale, olha, a gente está monitorando este ponto, não está dando certo. Vocês colocaram isso como ponto importante. Vamos dar o foco que vocês já colocaram por detrás. Então, esse seria o primeiro, desde onde a gente deveria chegar, parte do SRE e monitoramento. Mais que a parte técnica, ver o usuário final. O usuário final está feliz. Isso tudo é uma questão de perspectiva, né? Da onde, mais do que garantir ali o funcionamento é a perspectiva. Quem que a gente vai usar como referência, como termômetro para garantir aquela disponibilidade ou como identificação, funcionalidade, né? Boa. Deixa eu colocar aqui no meio, não sei se está muito... Boa. Vamos lá. Boa. Eu também não sei, acho que não tem nessa apresentação, mas tem algumas formas que o time de SRE, eles, algumas formas bem padrões, né, de como um time de SRE eles funcionam. Então, não só no desenvolvimento, mas, por exemplo, time de infraestrutura, eles também têm as métricas que você precisa ter, né? Então, quando você trabalha com data center, você tem as métricas do seu data center, você sabe o quanto disponível você tem que estar, qual que é a métrica que você tem que oferecer para as pessoas. E até quando, por exemplo, se você contratar um cabo de fibra, você tem lá no seu contrato o quanto que é o seu SLA, o quanto você garante de confiabilidade. Então, isso também entra bastante nessa parte de infraestrutura também. Boa, boa. Só queria só mais um pequeno ponto, que está relacionado à pergunta. Tem muito esse ponto de como eu crio... beleza, eu gosto desse SRE. Qual que é o primeiro passo para ter na minha empresa, ou melhor dizendo, no meu time, alguém de SRE dentro do projeto, que seja um time separado, que olhe todos os projetos, quem que é a pessoa ideal para ser SRE, e bom, dentro do livro, que já te expliquei um pouquinho, Boa. que vai ter... Vai sortear, aliás, a versão em português aí, ó, no final, para as pessoas que ficarem até o final, e a gente vai fazer um sorteio. Tem um capítulo especialmente dedicado para isso, que é o ciclo de vida de um time de SRE, que é justamente isso. Não se trata de que, ok, vamos pegar uma pessoa técnica e vamos virar o nome dele, agora você vai ser um SRE. Não é realmente assim como funciona. E também, como o time respondeu, tem muitas métricas ao redor que podem resolver. Lamentavelmente a resposta que ninguém gosta, mas sempre utiliza. Depende do que. Como você vai estar feliz, como você vai impactar no teu negócio. Então, tem muita coisa ao redor. E a pessoa que aplica essa. Uma última dúvida, pegando esse gancho. Existe, não sei se em algum momento vai falar, tá aqui, mas existe algum tipo de capacitação para as equipes se tornarem SRE? Existe algum tipo de treinamento? Ou é uma mudança de pensamento da empresa inteira? Tipo, vamos estruturar e vamos mudar a forma como a gente pensa. A gente defende que SRE é mais do que métricas. A gente defende muito que o SRE ele é uma parte de uma cultura. Se você, quem ganhar o livro, quem quiser ler o livro online, vai começar a perceber que o SRE ele não é só as métricas que a gente define, mas o que a gente tem por trás. E ele também tem uma parte dedicada do livro só sobre
segurança psicológica. Certo. Entendeu? Como você consegue aplicar a segurança psicológica na sua empresa para, por exemplo, no momento que você feriu suas métricas, que deu algum problema, como todo mundo consegue ajudar naquele problema e como a gente consegue tratar com que aquele erro vire conhecimento. Uhum. Por sinal, é o meu próximo slide. Boa. É. Aí, ó. E aí é esse ponto que a gente entende que sempre vai acontecer um erro no nosso sistema, né? Sempre vai ter algum momento de erro e o ideal é que a gente consiga aprender com esses erros. E entra um pouquinho também na parte de cultura que o SRE traz, que a gente tem essa cultura que é blameless. Então a gente não culpar ninguém, todo mundo aprender com aquilo que aconteceu. E aí entra número 3 que eu trouxe aqui para vocês, é um pouquinho do DevOps com o SRE. Boa. Então quando a gente pensando, né, naquela parte, a gente tinha nossos desenvolvedores, modos agiles, todo mundo estava fazendo features agora adoidados e jogando pro murinho ali pro pessoal de operação. E aí, você começa a perceber que nesse momento você tem alguma fricção entre os dois mundos, né? Por mais que você acelere com seus pipelines, os seus novos deploys, você garante que tem os testes, integração, tudo mais, você começa a ver que o time de business vai pedir mais coisas, porque sempre vai vir mais coisas, vai vir mais Sobrando tempo aí, vocês estão... O usuário vai pedir mais coisas, e aí o time de operação vai estar falando, não, gente, a gente tem que escalar o nosso time, tem que pegar mais pessoas e tudo mais. E aí, o que a gente pensa com o SRE é como a gente consegue fazer um acordo entre todo mundo. Então, de uma forma que a gente consiga fazer com que todo mundo entenda que nada vai ser 100%. A gente tem as novas features que a gente tem que entregar, que elas vão estar fazendo parte do nosso processo. E também entender o quanto o nosso time de operação vai estar junto com isso, né? Ou vai ter esse trabalho em cima. E aí, é por isso que existem as métricas que a gente tem do SRE. Elas são métricas bem definidas e que devem ser claras para todo mundo. Então, mais do que atender um time to market, precisa ter justamente a confiabilidade, né? A segurança de fazer, subir uma versão nova para atender uma determinada demanda e isso tem um controle, existem métricas para fazer isso, que é justamente isso que você vai colocar agora. Isso. Exato. Beleza. E aí essas métricas também, elas entram bastante quando a gente tem um time de negócio, porque algumas vezes o time de negócio não vai entender muito bem se você falar, poxa, sua métrica de pacotes de network tá muito alta. Parabéns, não ajudou em nada. Mas e a gente combinar do tipo, cara, se eu deixar 99,999% disponível e esse 0.0001, que é o que eu preciso para fazer o update de tudo e colocar nova feature, que vai ser um impacto de, sei lá, X segundos. Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Então a gente consegue traduzir isso também para time de negócios dentro da SRE para dar para ter esse acordo entre todo mundo. E aí, um dos pontos que a gente vê, né, dessas métricas é entender o que a gente considera como confiabilidade. E aí, pensando que a gente sempre vai estar olhando para o nosso usuário, a gente vai pensar quando o nosso usuário está triste, quando o nosso usuário está feliz. Então, se você for, por exemplo, fazer uma compra num site. Certo. Você entende que se carregar em, sei lá, alguns milissegundos da sua página, você vai estar ok, você vai continuar navegando e tudo mais. Site. Se você clicar num item que você quer adicionar, e ele ficar dando erro no carrinho, tipo, você tenta umas 3, 4 vezes. Vou para outro site e esqueço. Exatamente isso. E aí que entra as nossas métricas, né? Deixa eu botar aqui. Quando a gente tem esse aqui, que é o SLO, ele vai ser o nosso objetivo, o Service Level Objective, que ele vai ser o objetivo que a gente vai ter com o nosso serviço. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é entregar para o Rafa ali as imagens do site em até 1 segundo, por exemplo. Isso é um chute, tá, gente? Eu acho que é um segundo meio alto, dependendo do negócio. Beleza, então menos que 1 segundo ou até 1 segundo, o Rafa vai estar feliz, vai estar aqui super aproveitando e gastando horrores no cartão de crédito. Mais do que 1 segundo ele vai mudar para outro site, ele vai ficar triste. Então, nosso objetivo é o SLO, que a gente tem, entregar tudo em até 1 segundo. E o SLI vai ser o nosso Service Level Indicators. O que isso quer dizer? Ele vai ser o nosso indicador que a gente vai estar pegando esses indicadores durante o tempo para a gente ver se ele está ou não atingindo o nosso objetivo. Tá. Aí aqui eu tenho um pouquinho mais de termos para vocês. Então a gente pensou que a gente tem o nosso indicadores e os nossos serviços, o nosso objetivo dos indicadores, né? O content cache gap, esses indicadores. Mas aí a pergunta é, Kimi, como eu
onde eu vou metrificar isso? Era a minha próxima pergunta. Qual que é um número racional legal ali para eu atender? Quem define isso? O usuário, né? Pelo que você comentou. Sim, mas eu acho que tem um ponto, um passo para trás, que é essa parte da Critical User Journey. Ah, boa. Um dos pontos que a gente fala, como a gente falou que a gente está pensando no nosso usuário, a gente está pensando qual que é a jornada do nosso usuário. O que é importante para o meu negócio? Qual que é a jornada importante? Jornada de login importante? É, mas talvez a jornada do pagamento dele seja um pouco mais importante. Então, e é uma das perguntas que sempre chega para mim, né? Do tipo, que meu sistema é enorme, tem muitas jornadas. Como eu decido? Eu vou ter que colocar métricas em todas? Eu vou ter que decidir tudo isso? Não, ou sim. Depende muito do quanto de time você tem, quanto time de operação você tem, o quanto seus desenvolvedores estão aptos a definir essas métricas. Ou algumas vezes compensa, por exemplo, você definir 2 jornadas importantes dentro do seu sistema e focar nessas 2 jornadas que vão provavelmente trazer mais revenue dentro do projeto, ou então são as jornadas mais importantes que fazem com que seu usuário use os sistemas. Legal. Então, essa jornada do usuário, pensa em, por exemplo, a jornada do pagamento do site, ou a jornada do cálculo do frete, sabe? São as jornadas específicas que você tem dentro do seu usuário. Muito parecido quando você tem um diagrama de sequências. Certo. Então, você tem várias jornadas, vários atores quando você faz o seu desenho, e essas geralmente são jornadas que você tem no seu sistema. E aí o ponto é você conseguir definir qual que é a jornada crítica para o seu usuário no final. Certo. E aí, em cima dessa jornada, a gente consegue trabalhar com os indicadores e com as metas do objetivo. Esses 2 últimos, vou falar do SLA primeiro. O SLA, eu acho que a maioria das pessoas já escutaram, né? Então, Já. qual que é o SLA de atendimento? Turma do delivery, né? Qual que é o SLA? E aí, o SLA ele vai ser o Service Level Agreement. Então, ele vai ser aquele acordo entre quem contratou e quem está fornecendo sobre qual que vai ser o quanto você vai estar entregando, né? Por exemplo. E aí tem uma regrinha que geralmente a gente fala que o SLO ele tem que ser um pouco menos do que o SLA. Porque eventualmente, em algum momento, e provavelmente vai acontecer, de você estourar um pouco o seu SLO, você não fere o seu SLA. Então o seu usuário ele vai continuar. Ele não vai estar tão feliz, mas ele vai saber que o SLA não foi ferido. Sim. E geralmente o SLA a gente coloca que ele tem consequências de business, né? Então, se você contratuais, tem tipo volta de crédito ou algo do tipo que acontece. E beleza. E o que acontece com essa parte, né, que a gente falou que nada é 100% e o resto do 100%, né? O que acontece com esse 1% aí que a gente falou? Isso é o que a gente considera como error budget. O error budget vai ser um crédito de erros. Então, pensa que a gente definiu que, sei lá, 9 de 10 vezes, 9 vezes vão dar certo. Então, essa uma vez que deu errado é o crédito que eu tenho para gastar, como, por exemplo, deploy, novas features, se eu quiser fazer algum ajuste, se eu tiver algum erro, sei lá, caiu energia do prédio, tudo parou de funcionar, eu tenho esse erro. Então, a gente tem essa margem de erro que a gente considera como um erro budget para a gente gastar. Tá. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o budget, mas uma coisa que é legal falar é que ele não é acumulativo, tá? Pro próximo mês, por exemplo. Exato. Funcionam 6 meses. Você não vai acumular os 6 meses que ninguém usou e vai chegar mais alto de uma vez só. Então, o erro budget não é acumulativo e ele é específico de uma janela de tempo. Tá. A gente geralmente usa, e até no livro vai ter que é 24 dias para fazer a média de dias dos meses e tudo mais. Mas depende muito. E aí, entrando um pouquinho na nossa pergunta, né? Como eu consigo metrificar isso e como eu entro nisso. Depende. Tem, acho que, 2 formas que a gente consegue trabalhar para definir essas métricas de SLO. Tem o baseado no seu histórico. Então, quanto você geralmente já entregou para o seu cliente dentro do tempo. Se você já tem um sistema funcionando, você consegue entender isso. E aí você já consegue entender, por exemplo, baseado no meu histórico, meus clientes estão satisfeitos com isso, então você consegue deixar a sua métrica. E tem a métrica que ela é uma métrica aspiracional. Ela funciona muito bem quando você tem um sistema que acabou de sair. Então você chuta no valor baseado naquilo que você acha que é legal, tipo,
Poxa, o sistema ele não tem tanta dependência, não precisa de terceiro para fazer, mas acho que dá para colocar um SLI um SLO um pouquinho mais baixo, dá pra gente trabalhar nisso. E aí, trabalhar nessa janela de tempo, né? Eu falei dos 24 dias para o budget, geralmente que a gente usa, mas quando é um sistema novo, é legal pensar em diminuir isso. Por exemplo, revisar cada uma ou duas sprints que o time tiver, para também ir adequando. Chega uma hora que começa a ficar mais estável, e aí você consegue ter mais esses dados históricos para estar fazendo essa comparação. Posso fazer uma pergunta? Pegando justamente essa máxima aí de histórico, né? Então, tipo, como eu já sei que funciona o meu ambiente, para eu definir as métricas, né? O que é legal com o App Dynamics é que a gente tem uma forma da gente ver o comportamento do usuário, né? Baseado nos últimos 7 dias, 14 dias, e aí definir justamente esses indicadores. Aí vem minha pergunta, existe um período de histórico, porque, por exemplo, a gente sabe que tem alguns momentos de exceções, né? Por exemplo, uma Black Friday. Eu sei que, historicamente, meu ambiente deveria se comportar dessa forma. Mas, em caso de Black Friday, isso, em teoria, seria aceitável. Por exemplo, um tempo de resposta um pouco mais alto, dado ao volume de usuários. Ter uma infração, vamos dizer assim, desse error budget, existe um caráter de exceção? Acho que essa é a pergunta ideal, assim. Uhum. Tá. É legal pensar que Black Friday você sabe que vai acontecer, né? Então, se você sabe que vai acontecer, o ideal é que você já tenha o seu sistema, que ele esteja preparado para isso, para faz os testes de cargas e tudo mais, e você conseguir escalar isso. Por exemplo, a gente usou todo o budget dessa janela de tempo. O que acontece? Tem uma forma que o Google usa, que é o do Silver Bullets, são as balas de prata. São 3 tokens, geralmente físicos, tipo um pedaço de alguma coisa mesmo, que pode ser usado durante o ano inteiro. E ele é voltado para exatamente esses momentos. Tipo, acabou todo o meu ano de budget e é um momento super crítico, eu preciso fazer alguma alteração. O que eu faço? Posso usar um pad de escala para o VP e tal, quem tem esse token físico, para usar essa bala de prata para fazer as alterações. Só que o que acontece? Quando a gente estoura o error budget, a gente pensa em como deixar o sistema confiável e não em novos features. Então não é do tipo, estouramos nosso error budget, vamos parar tudo, ninguém mais faz nada, parou, levanta a mão, vamos para casa. Espera no final do mês, começa de novo. Continua fazendo desenvolvimento, mas são desenvolvimentos voltados para estabilizar o sistema e deixar ele que ele seja confiável de novo. Então, essas balas de prata, elas são muito voltadas para isso. Quando, por exemplo, no Black Friday deu tudo errado, a gente precisa fazer alguma coisa, tipo, tem que dar rollback em tudo, alguma coisa vai dar errado. Não, beleza. Pede aprovação e tudo mais, faz esse rollback, volta com o sistema no ar, vê se tá tudo certo no SLI e SLO e segue a vida. Então, num período como esse, não muda os SLOs ou o seu error budget, você mantém e só procura usar de forma mais controlada, é isso? Você não mudaria em função de um evento sazonal? Eu não mudaria, principalmente, assim, eu que não mudaria, principalmente pensando que é um evento de, tipo, Black Friday que você tinha previsto isso antes. Sazonal e conhecido. Agora, se for um momento de, sei lá, teve virada... teve virada da CIV lá, que todo mundo do pagamento teve que fazer todas as alterações, loucura. Poxa, aí foi um pouco difícil, sabe? Aí entra mais essa parte de ter a bola de prata. O que acontece é, se o seu sistema for muito novo, algumas vezes é normal você mudar um pouco suas métricas. Mas se ele já for um sistema bem instável, aí você revê se você quer ou não mudar as métricas. Porque mudar muito as métricas também é o seu objetivo, sabe? Você tá mudando o objetivo toda hora. Aproveitando aí. O tema tá ficando legal. Existe a gente falou, nós falamos sobre aprender com os erros, né? Acho que foi um dos princípios em algum momento. Existe alguma forma de eu fazer um tracking no momento desses em que eu utilizo uma bala de prata ou em um momento de erro? Tem como eu captar alguma forma de eu medir? Porque eu sei que vai ter muito time focado em restabelecer ou em fazer aquilo funcionar mais rápido.
Mas eu acho que em algum momento tem que ter alguém pensando, uma cabeça pensante lá, enquanto medir aquele erro para que ele não volte a acontecer, ou como minimizar em caso de impacto, né? Existe algum tipo de pensamento nessa linha, alguma forma de calcular isso? Tem. A gente tem, que entra muito porque é da cultura, né? A gente tem até no livro, o modo de como organizar um incidente. Ah, boa. Então, e é um sistema que eles usam para. Na real, é do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Uhum. Você sempre tem uma pessoa que é um incident commander, então uma pessoa que descobriu o seu erro e vai declarar o incidente. E aí você começa a ter diversos papéis embaixo para entender o que cada um vai estar focado. Então, por exemplo, se eu descobrir um erro, eu não vou sair igual uma louca, tipo, tentando achar qual foi o problema, qual foi o bug, tentar mudar tudo em produção. É algo muito mais controlado e estruturado. Então, tem uma pessoa que vai fazer a parte de alteração do software, se precisar, ou qual for o problema que tenha. Uma pessoa para fazer a parte de comunicação, porque com certeza vai ter muitas pessoas tipo, bombardeando de mensagem, querendo saber qual que é o último status, assim, tipo, exato. Pessoas falando, gente, arruma isso. Poxa, então eu tentando. Então, sempre tem uma pessoa para comunicação, tem uma pessoa que vai ajudar no sistema de logística. Esse sistema de como comandar um incidente, ele ajuda bastante nisso. E aí você também tem um tracking de tudo que vocês fizeram de alterações durante esse problema, para depois gerar o que a gente chama de pós-mortem. E aí o pós-mortem, ele é um documento escrito sobre o que aconteceu, qual foi a timeline, qual foi o problema, que fizeram para arrumar, se fizeram para arrumar de forma momentânea ou se foi permanente, quais são os próximos passos, e isso é muito importante, quais são os próximos passos que você tem para fazer as alterações que você tem, que você precisou fazer, né? Ou as que você vai precisar fazer ainda para o sistema. Tem uma parte que eu gosto muito do pós-mortem que ele fala o que deu certo, o que deu errado, o que você teve sorte. Dar sorte é o melhor de todos, né? Deu sorte. Liguei a máquina, funcionou de novo. Sorte. Então, e aí esse pós-mortem, ele é escrito pelo time que estava ajudando no incidente e também ele vai ser revisado por outras pessoas e outros colegas do time. E o ideal é que esse pós-mortem seja divulgado para todo mundo da empresa, para que você tenha esse conhecimento. Então, por exemplo, eventualmente hoje você está com um projeto. Deu esse problema, você criou um pós-mortem, mas talvez outra pessoa vai estar ajudando no projeto, ou outra pessoa vai ser usuário daquele projeto. É legal ela entender e também conseguir ler internamente quais foram os problemas, porque eles arrumaram, porque tem que estar estado. Boa. Perfeito. Ponto. Beleza. Então, voltando aqui para a nossa jornada do usuário. Fugimos muito do tema, né? Calma aí. Os caras dando uma volta aí já. Mas voltando para o nosso usuário. Lembrando que a gente tem o nosso usuário, ele vai estar no nosso sistema porque ele quer fazer alguma coisa dentro do sistema, né? Uhum. E aí, para a gente pegar essas métricas do que o nosso usuário está fazendo, a gente tem um SLI. E aí a gente sempre trabalha com números, tanto no SLI, SLO, SLA. E o SLI a gente sempre coloca, geralmente, em porcentagem, baseado em eventos válidos e eventos bons. O que eu quero dizer com isso? Eventos válidos. Você chamou uma API, se for uma resposta 200, 300, 500, 400, recebeu a resposta. Totalmente válido. Mas compensa para você ficar metrificando dentro de tudo que você precisa. Por exemplo, você está metrificando latência. Então você quer calcular qual que é o tempo de demora que aquela API vai te responder. Ela vai te responder 10 mil coisas, mas aí você começa a filtrar, né? Então, quais são as respostas que eu quero? Ou aquilo que faz sentido para o meu SLI? Isso vão ser os seus eventos bons. Então, se você quiser, por exemplo, saber o número de requests que você teve que foram certos, né? Sucesso, 200. Sucesso. Eu pego 200 versus tudo aquilo, o volume total. 500, 400, 400. É isso. Exatamente isso. Um sobre o outro, vezes 100. E aí você tem a sua porcentagem. Boa. E aqui é um exemplo, tá? Eu gosto disso aqui porque ele deixa um pouco mais claro de como a gente consegue trazer essa página SLI. Mas eu gosto muito de falar que é só um exemplo. E eu acho que tem diversos tipos de indústrias com métricas provavelmente diferentes. Então,
no caso, né, a gente estava trabalhando aqui com a API, então Request Response. Se a gente quiser ver disponibilidade, latência, a qualidade que a gente recebe da resposta, se ela está trazendo a resposta certa ou não, se a gente tiver tipo, processamento de dados, o quanto que a gente está cobrindo dos dados que a gente tem, se os dados eles estão corretos, se eles estão sendo atualizados e vindo de acordo com o que a gente precisa, qual que é o throughput dos dados que a gente tem quando a gente vai fazer esse processamento. Da parte do storage, a gente tem throughput, latência também, mas existem vários outros. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um sistema de... Estava até lendo isso outra vez, né? Se a gente estiver trabalhando com um sistema de streaming de vídeo, acho que o cover ou correctness de dados não aplica muito, mas se você estiver trabalhando com streaming, você está pensando em quantidade de pacotes que você está mandando, recebendo, a quantidade de frames que estão indo, o tempo que está indo. Sim. Você tem alguns outros possíveis SLIs para o seu ambiente que vai estar de acordo com a sua jornada do usuário. Uhum. E aí, nisso tudo, né? Só para ressaltar. Tô adorando esses A imagens. gente tem, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com o Request Response na parte de latência. Certo. Então a gente entende que o nosso objetivo é chegar no máximo 200 milissegundos ou algo a menos, que o nosso usuário vai estar feliz. Beleza, esse é o nosso objetivo. E a gente aqui, a linhazinha preta vai ser o nosso SLI, que a gente vai sempre estar pegando ele. E a gente concordou com o nosso usuário no SLA, que vai ser 300 milissegundos. E aí é isso, né? O nosso usuário, a gente sempre vai estar entregando, pelo menos o nosso time vai estar focado em entregar os 200 milissegundos. Mas se passar, tudo bem, entre aspas, porque a gente tem o nosso SLA, mas no momento que passa, a gente consome o nosso error budget. O nosso error budget, ele fere o SLA nos 300 milissegundos, que é quando o nosso usuário começa a chorar, aqui no caso. Boa. Tadinho. Essa alguma tem uma... Não, pô, tá super claro. Então, beleza. Agora que desenhou, fez bonequinho, aí fica claro, pô. Legal. A gente tá com o slide aí também, não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Ó, já veio, mano, foi agora, acabou de acontecer. Enio Alves. O erro é uma ótima fonte para melhorias, mas também é um tabu enorme na cultura brasileira. As pessoas ficam envergonhadas. Como podemos superar isso? É um pouco do que você comentou no começo, né? Uhum. Isso é Uma verdade, pergunta né? aí. Eu acho que por isso que o SRE a gente trabalha bastante com a parte de segurança psicológica. E principalmente no post-mortem, né? Que você vai ter o documento que vai falar qual que foi o erro e tudo mais. Até conversei com uma pessoa esses dias sobre como a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente vai colocar dentro do post-mortem que, sei lá, o Álvaro descobriu o erro. Aí o Álvaro falou, fez tal coisa e não deu certo. Aí o Rafa ajudou e começou a resolver o problema, mas deu tudo errado. Tem algumas formas, e isso é muito cultural de cada empresa, mas tem algumas formas que eu já vi clientes fazendo que ajudam nisso. Então, por exemplo, descaracterizar as pessoas, no lugar de colocar nomes, coloca, sei lá, personagens aleatórios. Teve alguém que me falou que colocava Avengers. Coloca, tipo, algo que não tem nisso. E também a parte de revisar aquilo, entender, tipo, se você tá culpando alguém por aquilo, sabe? Entender se aquilo não tá ofendendo alguém e também entender o foco dessa parte de aprender com erro não é apontar o dedo, e sim você entender qual foi o conhecimento que você ganhou em cima disso. Então, entender de não vou demitir essa pessoa, ou então qual foi, não colocar o nome das pessoas em específico, ajuda muito nessa parte. Mas é muito uma mentalidade de empresas também. Tem uma parte muito mais cultural. Aqueles são dois pontinhos aí. É que, por exemplo, acompanhando o que você comentou aqui, quando acontece um problema, tá? A ideia é não procurar um culpado, não falar por culpa de X pessoa, não. Realmente o conceito deveria ser, se aconteceu esse problema, por que aconteceu? Isso é o mais importante. Se meu sistema permitiu que isso aconteça, então não foi um erro 100% humano, foi um erro do meu sistema. O sistema está permitindo isso. Como essa pessoa, sei lá, apagou o banco de dados. Claro, a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque tinha permissão demais, tinha esse acesso, porque fez esse acesso, qual foi a situação, tudo isso. Então, tem esse ponto. Não está só que um erro humano fechou. Não, meu sistema tem que proteger isso. Isso, na verdade, eu queria comentar uma coisinha, que, bom, eu venho mais da área de desenvolvimento que de operações, e uma das coisas que, como na área de desenvolvimento a gente vê o erro budget, é o seguinte,
quando estamos próximos a fechar o período do Road Budget, a gente toma o Road Budget como uma oportunidade para errar, literalmente. A pessoa fala, tá, beleza, ainda tenho meu Road Budget, vamos testar um novo feature, vamos testar uma coisa. Se der errado, está dentro do Road Budget. Então, não tem problema. Esse é um erro que a gente já planejou, já tem um pressuposto sobre isso. Então, tem essa liberdade para, ok, eu tenho essa liberdade de fazer isso que eu estava pensando. Por quê? Porque já tem esse respaldo por trás de que se der errado, tudo bem, estava previsto. E aí dá um pouquinho mais de liberdade, deixa mais, sobretudo para o desenvolvedor, que é a conta que a gente tem como CLOs. Não, acho que legal, faz total sentido. Eu adorei esse comentário seu, principalmente sobre como que a pessoa tem o privilégio, né, para fazer aquilo. No meu histórico, assim, eu trabalhei com operação, com delivery, né? E sustentação do sistema. E tinha muito caça às bruxas, né? Como a gente brincava, né? Que é tipo, pô, aconteceu, foi você. O pessoal não tava com esse mindset do tipo, pô, como que aconteceu? Por que aconteceu? Como a gente pode evitar que isso aconteça? E também, não é a pessoa, né? O sistema permitiu que aquilo aconteça. Então, eu achei um ponto super bacana aí que você trouxe. Algo bacana demais. E acho que responde a pergunta do Enio aí, né? Boa. Mais alguma dúvida? Obrigado aqui, tá? Você tava falando. É uma máquina respondendo todas. Vou trocar a tela para mostrar para vocês. Esse site é o Hipster Shop. É um site demo que a gente tem. Pode estar no GitHub se alguém quiser testar. Ele é uma loja, um e-commerce que a gente tem aqui, que a gente criou como exemplo. Que roda em Kubernetes, tem a parte da arquitetura, que eu já mostro de novo lá. E aí, o objetivo agora é a gente começar a pensar em jornadas do nosso usuário. Então, por exemplo, quando a gente entra no site, né, a gente pensa, poxa, eu quero comprar esse negócio aqui de vinil. Tipo, quero 2 adicionar no meu carrinho. Aqui no caso, eu tô colocando 3 no meu carrinho, se eu quiser comprar e tudo mais. Tem uma experiência legal aí até agora. Tem um teste de carga também pra você quebrar ele, se você quiser. Mas beleza. Era só pra eu mostrar o site aqui rapidinho. Mas só pra mostrar. Esse daqui é o desenho da arquitetura dele. Tá. Mais ou menos, né? Tem umas nuvenzinhas aqui. A gente tem o acesso dele, né? Então vai ser tanto internet, ou aqui no caso a gente tem um gerador de carga, se a gente precisar. Nosso front-end, e a gente tem vários microserviços. Então a gente tem um microserviço de ads, microserviço de checkout, microserviço de troca de moeda, para que também deixe você trocar a moeda que você quer pagar, o catálogo dos nossos produtos, o serviço de recomendação, a parte do carrinho, que a gente também coloca ele num redis aqui para adicionar e tudo mais. E aí, por exemplo, a parte do checkout, a gente tem o serviço de e-mail para falar que deu tudo certo, o serviço de pagamento, o serviço de shipping. Então, quando a gente pensa como um usuário, e aí você me acompanha, quando você entra num site, qual que é a primeira coisa que você percebe? Se carregou a página, né? Acho que não sei se Boa. é isso. Carregou rápido? Isso. Então a gente começa a perceber que, por exemplo, deixa eu pegar um. Não tem uma caneta aqui? Turn on laser point. Tem laser. É. Uma canetinha pra rabiscar aqui no slide. Então, beleza, vocês falaram que tá. Eu quero saber se ele carregou o site, se carregou rápido. Aí a gente tem essa jornada aqui, então, certo? Aí a gente tem o nosso usuário, que vai acessar o front-end, e o front-end ele vai trazer para mim o nosso catálogo de serviço. Beleza. Que bom. Vocês acertaram no próximo slide também, galera. Então, como usuário, você quer saber os itens que estão dentro daquele site para você conseguir comprar ou carregar o menu inicial, no caso. Beleza. E aí, quando a gente pensa nisso, quais são algumas das métricas que a gente consegue ter, né? Então, você falou em tempo de carregar, não é? Tem que carregar, você falou que tem que carregar. Já carregou. Beleza.
Então a gente começa a pensar que o nosso SLI ele pode ser, por exemplo, uma boa resposta do catálogo, igual você disse. Então, quer dizer, se eu entrar num site que ele vende tênis, eu espero que ele carregue uma página de tênis no lugar de uma página com flores. Exato. Então, a gente consegue ter essa questão do SLI de identificar qual que é a resposta que ele está vendo, se está certo ou não. E a gente também tem o tempo, por exemplo, de latência, do SLI de latência. E aí, como a gente começa a desenvolver esse SLI, né? O de latência é mais fácil. A gente consegue pegar, a partir, sei lá, de um load balancer, alguma coisa que a gente tem, qual que é o tempo de resposta, e entender a partir disso que esse vai ser o nosso SLI, de acordo com o SLO que a gente vai definir. E aí, o SLO a gente define a partir do histórico ou aquilo que a gente entende que faz sentido para o nosso site. Muitas vezes também dá para procurar na internet, assim, no Google, qual que é o benchmark de tempo de carregamento de sites e usar como referência. E aí você define um SLO para o seu SLI. No caso, por exemplo, saber se a página veio carregada certo. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem a resposta que vai estar, mas você vai ter que dar uma analisada na resposta. E como você faz isso? Você faz um probe para ver se está certo, você pede informação do lado do usuário. Então isso tem que ser algo mais claro quando você está definindo qual que é o seu SLI. Então, deixa eu ver se ele vai mostrar isso. O SLI, o que a gente define? A gente tem o nosso tipo de SLI, que ele vai ser mais ou menos baseado naquele SLI menu, ou então algum outro que a gente consegue pensar. Então, no caso, sei lá, a latência e tudo mais, a especificação do nosso SLI. Então, por que isso faz sentido para o nosso usuário, como a gente vai, qual que é a métrica que a gente está pensando para isso, e a implementação. E aí a gente entende que a implementação é como a gente vai mensurar isso. Então, seja pegar a partir do load balancer, fazer um probe, pegar a telemetria do lado do usuário, tem que pedir o aceite dele e tudo mais. E isso a gente usa para documentar o nosso SLI. Então, por exemplo, a disponibilidade. A gente tem o nosso SLI de availability, a gente entende qual que é a especificação. A gente quer que todos os produtos que venham, né, ou todos os requests que venham da parte de carregar o nosso catálogo, ele tenha uma resposta HTTP que seja 200, 300 ou 400, excluindo 429. Porque é isso, a gente entende que pelo menos ele está respondendo. Sim. Como eu vou implementar isso? A gente pega o HTTP Response Code dos weblogs. E aí, nos nossos weblogs, a gente trabalha em cima disso. E aí, essa é a forma que a gente documenta o nosso SLI. E por que é importante documentar o nosso SLI? Porque, eventualmente, vai ter o nosso sistema vai estar operacional e tudo mais, mas você não vai ser a pessoa que vai estar de plantão, ou vai ser outra pessoa que vai estar tomando conta do sistema. Ela precisa também entender, eventualmente, se feriu o SLO, ou se der algum problema na métrica, sei lá, SLI não está vindo, alguma coisa não está vindo, ela precisa entender de onde você está tirando, para ela conseguir estudar e entender por trás como ela consegue arrumar aquilo. Então, a documentação do SLI ela é muito importante também, toda vez que você for mudar o SLI, para você também ter o histórico. Então, sei lá, hoje a gente colocou o SLI de latência. Depois de 2 meses a gente percebeu que a gente não precisava do SLI de latência. Ele não fazia sentido para o usuário, por exemplo. Não sei qual que é o cenário que não faz sentido, mas talvez não faz sentido. Mas que a latência talvez não importe tanto para o usuário, tem algum outro que faça mais sentido para o seu sistema. E aí a gente tira aquele SLI, e não tem problema. Mas a gente tem mais métricas de SLI, não é bom? Sim e não. Porque se você tiver muito SLI, isso quer dizer que todo mundo vai ter que cuidar de uma quantidade muito grande de SLI. Se você for o mais enxuto possível e você tiver os SLIs de 3 a 5 SLIs, que geralmente é o que a gente recomenda, que são os importantes para o seu... Importantes são um número de prioridade maior para o seu sistema, aí você consegue ter um time que está mais focado naquilo. Então depende muito da jornada e aquilo que importa para o usuário. Por isso que algumas vezes no começo é normal trocar SLI, trocar métrica, trocar janela, até começar a ficar mais estável. Mensurar o que importa, realmente. Isso a gente consegue trazer com a PM, né? Não sei se em algum momento você vai falar sobre ferramentas de monitoração, mas um dos pontos super bacanas, né, que a gente consegue trazer com o App Dynamics, sazonais também, ter esses indicadores já pronto, né? Inclusive a gente consegue criar dashboards relacionados a essa métrica, por exemplo, ou ver todo o histórico transacional que a gente já tem no produto, né?
Isso aí entra a essência de uma solução de APM, né? Isso, mas ter como controlar ela de forma fácil e tudo tipo, eu acho que é importante também. Beleza? Eu não lembro qual que é o próximo slide. Essa é meu. Uma vez que a gente define o SLI, a gente pensa também no nosso SLO, né? Então, quanto que aquilo tem que responder pra gente. E aí a gente tem, no exemplo aqui, 99,9%. E aí, como eu falei, o SLO ele tem que ter um target com o objetivo que você tem e qual que é a janela de tempo que você vai ter também. Então, se 99,9% do nosso request para o catálogo de produtos nos últimos 28 dias forem sucesso, é isso que o nosso time precisa. Então, aquele 0,1% dos 28 dias seria o que o Álvaro teria para inovar nas atividades dele como desenvolvedor. E aí, para a gente entender, né? Esse aqui é um exemplo. Então, a gente quer ver os itens que estão dentro da nossa loja, no caso de disponibilidade. A gente entende que a gente vai ter essas respostas, a gente vai implementar ele a partir de weblogs e a gente define que o SLO para isso é 99,9% dos 28 dias. E aí, por exemplo, se vocês quiserem fazer o de latência, né? Você consegue colocar aqui. Como um comprador, eu quero que os meus itens eles sejam carregados de forma rápida. Beleza. O usuário vai falar que é rápido. Que é rápido para o usuário. E aí a gente define o SLI como de latência. Tá, mas aí o que vai ser o rápido? Vai ser... Eu quero que todos os meus requests para o catálogo de produtos eles sejam respondidos em menos de 3 milissegundos, ou menos de 1 segundo. E aí é esse número que você precisa colocar na especificação do SLI para você conseguir definir. Então ele vai ser entregue em menos de 3 milissegundos. A gente vai pegar a partir do log de algum lugar, e aí o SLO vai ser que ele sempre tem que ser entregue em menos de 3 milissegundos durante tanto por cento do nosso tempo. Então, durante 99% do nosso tempo, durante 99% do nosso tempo. E a gente fala da quantidade de nomes, né? Então, 1 nome, 2 nomes, 4 nomes, e aí vai aumentando aqui. E aí, lembrando que quanto maior a quantidade de nomes, então 99,5 nomes, maior vai ser o seu trabalho, ou aquilo que você vai ter que balancear entre a agilidade e o quão estável aquilo precisa estar. Tá. Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho a demo. Eu tenho a demo, eu já tinha mostrado pra vocês. Boa. E aí, não sei, vocês querem fazer alguma outra jornada ou pode continuar? Deu pra entender? Então, vamos lá. Então, beleza. Então, quando a gente pensa no SLO, né, quando a gente começa a medir ele, a gente pensa que a gente tem o SLI, se ele vai estar cumprindo ou não dentro dessa janela de tempo, qual que é o nosso objetivo. Então, o que a gente sempre fala é pensar que a gente tem que exceder um pouquinho o nosso SLO, para a gente também conseguir gastar nosso waiver budget, mas a gente também não pode passar muito, porque senão começa a ficar muito perceptível, né? E aí, tem uns pontos, né? Se a gente sempre entrega o nosso site abaixo do nosso SLO ideal, então imagina que a gente definiu que o nosso SLI vai ser de menos 3 milissegundos de latência durante 99% do tempo. Se a gente sempre integrar isso em, sei lá, 99,999% do tempo, o nosso usuário ele vai estar acostumado com isso. E se o nosso usuário está acostumado com isso, tanto faz se sua métrica é para cima ou para baixo. Ele está acostumado com aquilo, você consegue entregar melhor do que você está entregando pior agora. Então, gastar também o error budget, ele ajuda a quebrar um pouco essa expectativa do usuário. Boa. E aí ele fala aqui um pouquinho, né, sobre a parte de como a gente consegue definir um pouco do nosso SLO. A gente entende que é complicado e é bem difícil, na real, para começar a definir eles durante o início do projeto, ou mesmo quando o projeto já está indo. Mas é legal pensar que vocês conseguem reiterar eles e também entender quando vocês conseguem mudar. E aí definir sempre de forma que
todos os riscos são muito possíveis, né? Tem até uma parte do livro que ele fala sobre a parte de análise de riscos que você tem no projeto. Então, seus riscos são infinitos. Pode, sei lá, cair um meteoro, pode acabar a energia do data center, pode acontecer várias coisas. Mas quais são os principais pontos que você tem para o seu usuário com um risco um pouco mais alto que você tem dentro do seu sistema ou dentro da jornada dele para você pensar nesse SLO em cima daquilo? Então, é bem essa questão de conseguir priorizar os seus SLOs e os pontos principais, e aí vai desde jornada do usuário, então definir se é uma ou duas jornadas que vão ser as importantes para o seu usuário, também entender o quanto você consegue estar suportando essa parte. E, por fim, a gente fala um pouquinho sobre a parte do Everbudget. Foi. Então, aqui é um exemplo que a gente traz na janela de confiabilidade, né? Pensando nisso por números de nomes. Porque toda vez que a gente pergunta para um cliente de quantos nomes você quer no seu sistema? Ah, o máximo possível, eu quero 100%. Não, mas 100% não dá, então 99,999. Beleza, mas isso quer dizer que, por exemplo, 99,3 nomes, a cada 30 dias você vai ter 25,9 segundos fora do ar. Então isso quer dizer que todas as suas features, todos os seus problemas, todas as suas novas atualizações, você tem que estar pensando que você vai ter 25 segundos. Quase 26 segundos ali para fazer toda a atualização que você precisa no sistema. Por mês. Muitas vezes é um desejo, né? Eles não levam em conta, na real, o dia a dia, né? Dos times e como... Mas, beleza, você quer 9999, mas é possível fazer em 9999? Acho que isso que é o... E algumas vezes a pergunta é se você precisa também, né? Atenção crítica, né? Se você tiver uns, sei lá, no caso, eu estava falando aqui do exemplo do site. Acho que em meses normais, você pode ter uma folga um pouco maior durante uma madrugada, ou em momentos que você não tem tantas pessoas acessando. Você não precisa definir um nível tão alto. Você consegue diminuir um pouquinho e ter aquilo, até entender como o seu tipo de operações está funcionando, como o sistema está funcionando em cima disso. Então, é engraçado pensar que isso são 5 minutos de erro durante um ano inteiro. E aí você consegue ver, por exemplo, se você tiver 99,5, você tem 1,3, 1,83 dias por ano, sabe? Um dia de... Eu não consigo nem imaginar assim, se consegue se restabelecer um ambiente ali em 25 segundos. Tipo... então, aí tem que mudar muitas estratégias, né? Tem que ser, o DR tem que ser hot, só mudar o DR. Mas tipo... É um custo muito maior também, né? Você vai ter que deixar os dois ambientes rodando 100% dos tempos, em lugares diferentes. Não, e você tem o show-up, né? Você identificou o problema, você avisa a pessoa para tomar uma ação. Ou tem algum tipo de teste fazendo online. Né? É desafiador ali. Custa altíssimo. Custa altíssimo. Né? Teve um caso que eu estava trabalhando uma vez que a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre o nível de confiabilidade. Eles falaram, não, a gente quer o 99,999%. Beleza, tá bom, vamos trabalhar sobre isso. Como funciona o seu sistema de incidente? Mas como assim, como funciona o incidente? Tipo, como funciona se tiver um incidente? O que acontece? É automatizado? Não é automatizado? Não, tem um cara que fica olhando, o time do Nokia que fica olhando o telão. Beleza, mas o cara ele vai ele vai demorar no mínimo um segundo pra saber que o negócio tudo pra cor. Vermelho. Mas aí, beleza, 2 minutos já não dá mesmo 99,99. É isso que eu tô Já falando. vamos pensando de novo. A gente consegue diminuir um pouco mais. E aí o cara faz o quê? Aí o cara abre o ticket pro suporte, e aí pega um runbook, ou então alguém faz qualquer outra coisa, e você começa a ver que o seu fluxo hoje em dia ele não aguenta se você colocar um SLO muito alto. Então você tem que pensar também qual que é a realidade do dia a dia. Justo. E é só pra mostrar, né? Então, por exemplo, 99,95, eu sei que a gente tá quase no horário. Aí a gente consegue ver qual que é a porcentagem de erro que a gente teria, né? Então,
nesse 0. Se a gente tivesse 1% dia, a gente tem 36 horas de duração que a gente pode ter dentro do nosso sistema para ele fazer essas alterações ou ter o nosso erro que a gente precisa. E aí, acho que esse é o último slide, tá? Tá. Só para avisar. E aí, quando a gente pensa no nosso erro, a gente tenta priorizar o que a gente quer de confiabilidade versus a velocidade. Então, a gente quer muita velocidade, algumas vezes a nossa confiabilidade vai cair um pouco, porque a gente vai estar fazendo features adoidados e vão ter bugs, só que a gente só não sabia que existia. Então, a gente tenta equilibrar um pouco dos dois lados e entender também como que a gente consegue estar arrumando um pouco disso, né? Então, aqui, confiabilidade. Os itens do post-mortem que eu tinha falado. Quando deu um erro, a gente fez o documento, priorizamos quais são os pontos que a gente tem que arrumar. Poxa, isso tem que ser feito depois do evento para a gente garantir que a gente tem essa habilidade. Versus se a gente quiser colocar novas features no ambiente, ter uns experimentos dentro, ver se mudou a cor, se deu certo, ou algo do tipo. Então a gente trabalha com a parte de confiabilidade, que é garantir que o sistema está rodando das melhores formas que ele precisa, e ao mesmo tempo a gente também trabalha equilibrando um pouco a velocidade. Então, pensando no que o Albert tinha falado, né? Se eu teve um mês inteiro, sua janela de tempo, chegou nos últimos 10 dias da sua janela, você percebeu que você não usou nada do seu overbudget. Boa, agora você prediz velocidade. Em algum mês que você começou a consumir mais o overbudget no começo, aí você fala, pera, então agora a gente vai trabalhar um pouco mais a confiabilidade, vamos dar uma pausinha aqui na velocidade de novas features, trabalha na confiabilidade, continua fazendo deploy de confiabilidade, para chegar no final do mês a gente vê como que a gente estava, vai testando, e a gente vai revalidando isso. Então o Everbudget a gente precisa exatamente para isso, para garantir que a gente tenha os dois lados de velocidade e confiabilidade do sistema. Basicamente essa parte era o que eu já tinha falado, né? De entender que a gente tem os dois lados, tanto o time de business, negócios e desenvolvimento de acordo, e é por isso que a gente precisa de todo mundo presente, e a gente define os error budgets. Isso daqui. Era só esse último slide aqui que eu tenho. E aí esse último slide é só um exemplo de como geralmente o SRE ele é adotado, né? Então a gente tem a fundação, então entender a parte cultural da empresa, entender como o SRE trabalha, ter esse conhecimento disseminado para as pessoas. Algumas vezes, se a gente tiver um time que vai trabalhar com o SRE, entra aí também, ou se vai ser algo que vai ser disseminado entre todo mundo, e aí como isso vai funcionar dentro das empresas. Algumas vezes ter essa definição de time ajuda também a qual que é o modelo de pós-mortem, por onde a gente vai publicar, como a gente consegue trabalhar sobre isso, onde vai ser a visualização e tudo mais. E aí a gente tem o Production Readiness, que entra na parte de quando a gente tem realmente o nosso SRE já dentro da empresa, que vai estar trabalhando por um inteiro, né, dentro. Obviamente que a gente tem no expansion, então pegar esse conhecimento e redistribuir para toda a empresa, entender tudo mais, e entender como a gente consegue replicar esse modelo em vários lugares. Acho que é mais ou menos que geralmente funciona nessa parte de adoção do SRE. Algumas vezes pode ser diferente. Pode começar por uma pessoa que decidiu que ela queria trabalhar com SRE e é assim que foi, mas geralmente foi isso. Boa. Livros recomendados. Livros recomendados, que tem agora. Como a gente estourou um pouquinho o horário, a gente comunica, né? Isso, eu deixei aqui o link para vocês da gravação. A gente também tem lá a página da comunidade, se vocês quiserem continuar a conversa, dúvidas que não surgiram agora, mas podem vir depois. Fiquem à vontade para continuar conversando com a gente por lá. Rafa, algum Recados comentário? finais, agradecer novamente. Super obrigado, Kimi, Álvaro. O Álvaro até comentou aí se tem a disponibilidade aí para trazer, falar sobre Dora também. Não sei se você quer pegar uns minutinhos para falar sobre isso. Ok. Mas a ideia é ter uma agenda aí também que tá aí, o convite está feito, portas abertas aqui quando você puder.
Fica mais um convite para vocês tirem esse conteúdo para o time de países que falam espanhol, tá? Você comentando Já queremos esse time. E chamando a audiência aí para sugerir para a gente o que mais, né? A gente pode trazer para vocês, que a gente está dando algumas sugestões, mas também vindo de vocês, a gente prepara mais conteúdos por aqui, conforme as necessidades. Boa. E aí agradecer todo o time da Google Cloud, Giovanni também que intermediou esse apoio. Obrigado. E se puder falar um pouquinho sobre Dora aí. Dora? Sim, perfeito. Siempre começo com essa clássica pergunta, o que é a Dora? E era a minha brincadeira, né? Que não é aquele desenho que você procura no Google e é para crianças. Não, basicamente o Dora é um research, uma pesquisa, traduzindo em português, de 8 anos, que ainda continua, que basicamente junta todas as experiências que teve os times de DevOps ao redor do mundo. E junta o que deu certo, o que não deu certo, e como a gente pode aproveitar todo esse conhecimento para melhorar nos times. Ele é bem agnóstico, se é verdade que ele faz parte do Google Cloud, ele é tecnologicamente agnóstico. A ideia não é focar 100% no Google Cloud, mas sim focar todos os esforços que os times de DevOps estão fazendo no mundo e como eu posso melhorar junto com eles. Que bom. Basicamente é isso, para não dar muita spoiler. Mais portas abertas aí, aguardamos ansiosamente aí para a gente trazer. E Kleber, Gabi, mais uma vez, obrigado. E acho que é isso. Eu que agradeço em nome da comunidade Cisco em português aí também. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrar o evento. Mais uma vez, a apresentação ficará disponível. Fiquem à vontade em continuar aí com perguntas se vocês tiverem. A gente continua conversando pela nossa comunidade. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.